Hoje quero conversar com vocês a partir do texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta neste texto, nós vamos visitá-lo no decorrer da nossa fala. Mas eu quero começar destacando o versículo 13, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O tema da minha mensagem ou o título da minha mensagem é Unidade em Diversidade. Hoje pela manhã tivemos uma reunião magnífica dos líderes da igreja para 2025. E foi gostoso perceber que todos eles estão impregnados com esta mentalidade de unidade na diversidade. Quando Paulo escreve esse texto, ele está discutindo, e ele começa essa discussão no capítulo 12, um pouquinho antes do texto que nós lemos, falando sobre os dons espirituais e a unidade na diversidade dentro da igreja. E ele começa a tratar disso, então, no texto que nós colocamos aqui. Corinto era uma igreja bastante complicadinha. Tinha muitas intrigas, muitos subgrupos dentro da igreja. Esses subgrupos contendiam, brigavam constantemente uns com os outros. Era uma região portuária que recebia muitos religiosos de todo o mundo conhecido naquela época, que iam congregar na igreja de Corinto, ficavam ali algum tempo e compartilhavam dos seus pontos de vista, das doutrinas dessas diversas religiões, e acabavam contaminando as pessoas da igreja. Daí a formação de grupos que pensavam e entendiam a fé de forma diferente e acabavam brigando, acabavam discutindo, às vezes por coisas bobas, como por exemplo, qual é o dom mais importante? Qual é o melhor dom? Eu tenho o dom de tal coisa. Mas eu tenho tal dom. E ficavam discutindo e viravam brigas sérias a respeito do dom. Por isso Paulo diz: me diga todos os dons e eu mostrarei para vocês o dom maior ainda, que é o dom do amor. Não adianta você ter qualquer dom que seja, se esse dom não for suplantado pelo dom do amor. O dom que você tem não vai passar de uma habilidade. É isso que Paulo busca, corrigir essa visão distorcida que havia na igreja de Corinto e ensinar a igreja sobre a harmonia e a interdependência das pessoas que formam o corpo de Cristo aqui na terra. Bem, deste contexto e deste texto bíblico, o que nós podemos tirar para o nosso crescimento? O que nós podemos destacar para que nós tenhamos uma vida cristã, uma vida espiritual melhor e mais efetiva? Ultimamente, nós temos recebido notícias de grandes comunidades religiosas. Aquelas igrejas que têm 3, 4 mil membros, despencando, tombando ruidosamente. Problemas acontecendo com igrejas muito conhecidas, de nome muito expressivos, onde se fazem assembleia e todos se levantam, concordando em se desligar da igreja principal e seguir caminho à parte. Isso está acontecendo, parece que é uma onda que está aparecendo. E essas notícias, esse tipo de situação, causa escândalo, porque você olha os comentários nas redes sociais, o pessoal comenta: olha os crentes como são desunidos, eles querem tudo por dinheiro, eles querem tudo por poder, e começam a fazer elucubrações mentais que não tem nada a ver com o Evangelho, alegando com inverdades que a única e verdadeira igreja não passou por divisão desde Jesus Cristo, como se desde Jesus Cristo houvesse igreja. A igreja, ela começa a acontecer depois de Jesus Cristo, na época apostólica. Jesus não fundou nenhuma igreja, nenhuma denominação. Mas enfim, o que eu quero dizer é que essas divisões, essas brigas, essas disputas,
elas causam um escândalo e um estrago muito grande na divulgação do Evangelho, na pregação do Evangelho mais sério, na pregação do Evangelho mais próximo à intenção verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos contar que os membros da nossa igreja aqui local hoje tenham consciência plena de o que é uma igreja e de como devemos funcionar, como devemos coexistir nesse fenômeno maravilhoso chamado igreja. Desse fenômeno maravilhoso que é constantemente atacado justamente pelo seu esplendor. Porque este fenômeno chamado igreja é chamado pelo próprio Cristo como a sua noiva. E os apóstolos repetem essa expressão dizendo que a igreja é a noiva de Jesus Cristo, a ponto de se fazer a comparação dizendo que os homens devem tratar as suas esposas como Cristo tratou a igreja, ou seja, protegendo a igreja, dando a sua vida pela igreja, e essa igreja somos todos nós. Somos todos nós. É por isso que é muito diabólico quando alguém fala contra a igreja. Quando alguém fala contra a igreja, só está fazendo coro para a concorrência, para aquele sujeitinho ordinário que desde a sua rebeldia é contra a igreja, porque é contra a noiva de Jesus, é contra o corpo físico de Jesus aqui nessa terra. Imagine, por exemplo, o teu corpo. Nós citamos aqui algumas pessoas que estão precisando de oração. Por quê? Porque o seu corpo não está funcionando adequadamente. Quando o corpo não funciona adequadamente, ele sofre como um todo. Quem que já foi na manicure aí, aquela manicure sem muita habilidade, tira um pedaço do seu dedo, que as meninas brincam falando que arrancou um bife. Olha o exagero, arrancou só um tequinho de carne, lá arrancou um bife. Bife que eu sei, aquele negócio que parece uma orelha de elefante, que fica bonito no prato, acebolado, aí no ponto, aí o Luciano que sabe melhor, que é um mestre cuca fabuloso, que é um masterchef de mão cheia, ele sabe do que eu estou falando, e você sabe também. Mas o que acontece com o seu corpo quando esse bifinho é arrancado pela sua manicure? Dói, o corpo todo fica incomodado, não fica? Aí imagina você, as meninas aí que são todas miudinhas, curtinhas, pesam em média aí 45, 50 quilos, é isso? Não? Mas em média é isso, né? 45, 50 quilos. Aí tira só um tequinho lá, menos de 1 grama, e fica incomodado. Ai, está doendo, sopra o machucado, quer colocar um remedinho. Porque aquele pequeno machucado, o mau funcionamento de um pedacinho de pele incomoda a harmonia de todo o corpo. É isso que nós queremos compartilhar com vocês hoje. É assim que Deus projetou a igreja, como um corpo vivo, integrado, no qual cada pessoa, cada um de nós, temos um papel importante, e não só um papel importante, quero acrescentar mais, cada um de nós tem um papel único neste corpo de Cristo. Cada um de nós tem um papel único na igreja. Nenhum de nós é dispensável, nenhum de nós é substituível. O ministério que cada um de nós pode e deve desenvolver na igreja é único. Ninguém pode fazer o que eu deveria fazer. O outro pode fazer a parte dele que é parecida com a minha. Mas o que eu tenho que fazer, só eu posso fazer. O que você tem que fazer, só você pode fazer. E Paulo nos convida a enxergar essa realidade espiritual. Spurgeon, ele afirmou: nenhum membro do corpo de Cristo é inútil. Cada um tem sua parte no plano divino. Hoje pela manhã, eu falei isso na reunião de líderes. Deus não chama para si ninguém para esquentar banco. Deus não chama para si membros de igreja. Quando Deus toca o teu coração e chama você para Ele, Ele tem muito claro na visão dele uma missão para você. Ele está realizando alguma coisa e Ele precisa especificamente de você para participar da execução desse plano que Ele tem.
Nenhum de vocês, nem eu, nenhum de nós foi chamado aleatoriamente. Aleatoriamente, o Senhor não chama ninguém, porque se Ele chamasse aleatoriamente, seria um Deus sem planejamento, seria um Deus desorganizado, e aí sim, como dizem os descrentes, seria o Deus do caos. E esse Deus não é o nosso Deus. É o Deus que sabe quantos fios de cabelo você tem. É o Deus que conhece todas as tuas células. Esse Deus não é um Deus que vai levando a coisa de qualquer jeito. Então, só por este ponto você já deve entender a importância que você tem no reino de Deus. Você foi chamado, você foi chamada de forma muito individual e muito específica. Por isso a salvação individual. Por isso Ele escolheu você no meio de uma porção de pessoas. Escolheu você e não escolheu outras, porque Ele estava precisando de você a partir daquele momento. E Ele vai chamar outras quando Ele precisar dessas outras a partir de determinados momentos. Então nós vamos descobrir juntos como que essa metáfora que o apóstolo colocou aqui para a gente nos ensina a viver em unidade, valorizando as nossas diferenças e cumprindo o propósito de Deus com as nossas vidas. Num primeiro momento, nós podemos entender que nós somos um corpo com muitos membros. Nós somos um corpo com muitos membros. Nos versículos 12 a 14 de 1 Coríntios, nós vamos ler: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Lewis, ele disse: cristianismo é a totalidade de nós servindo ao todo. É a totalidade de nós servindo ao todo. Ou seja, somos todos nós servindo a todos nós. Então, cada um de nós foi chamado para servir ao todo. E todos nós fomos chamados para servir a cada um. Essa é a interação que nós temos que ter na igreja. Essa é a interação que nos coloca, independentemente dos nossos talentos, batizados em um só Espírito e fazendo parte de um mesmo corpo. Então, nós precisamos valorizar essa nossa diversidade, porque é isso que torna o corpo de Cristo completo. Você sabe fazer determinadas coisas que o outro não sabe, mas se o outro não sabe, você sabe. O que seria do nosso louvor se não tivesse esses músicos e esses cantores maravilhosos aqui nos ajudando? Ia ficar aquela coisa a capela, não ia ter tanto brilho, não ia ser tão bonito, não ia ser tão agradável, não é isso? Se não tivéssemos um corpo de diaconia que socorresse os nossos necessitados, que cuidasse da ordem do culto, como seria? As pessoas não saberiam a quem recorrer, elas não seriam ajudadas com a discrição que se precisa ter nesses momentos de carência. Mas se tivessem pessoas se não tivessem pessoas que não se dispusessem a ceder o seu tempo, os seus recursos, para que outras possam ser abençoadas. Então nós precisamos valorizar a diversidade de todos. Nós não fomos chamados para sermos iguais. Nunca Jesus nos chamou para sermos iguais. Nós fomos chamados para sermos um, não iguais. Deus quer que nós usemos os nossos dons em harmonia com os outros. Ah, pastor, mas eu não tenho nenhum dom. Quem ensinou isso para você, que você não tem nenhum dom? Eu posso garantir biblicamente que todos nós e cada um de nós tem pelo menos um dom, no mínimo um dom. Com certeza absoluta. E esse dom que você tem foi dado para você para que você edifique a igreja. Essa é a única finalidade para a qual o Espírito Santo te concede um dom, para que você abençoe a sua comunidade de fé. Nenhum dom é dado para benefício próprio. O dom que é usado para benefício próprio é um dom usurpado, usado de forma distorcida e pecaminosa. Os dons foram dados primeiro para a edificação do corpo da igreja. Um segundo ponto é que ninguém é insignificante no corpo de Cristo.
Coríntios 12, 15 a 20, resume-se nesse texto: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Viu que interessante? Se o pé disser, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Então você pode dizer, por exemplo, eu não sou da igreja, nem por isso você deixou de ser. Você pode ser aquele crente mais sensível, que de vez em quando vai dizer, não brinco mais, não faço mais parte, nem por isso você deixa de fazer parte. Por isso todos nós temos que ter muita paciência uns com os outros, e entender que nós ficamos estressados sim, em determinados momentos da nossa vida, e precisamos contar com a compreensão e o suporte dos irmãos que estão mais equilibradinhos, que possam tolerar os nossos momentos pontuais e passageiros de surto. Stott escreveu, o valor do membro não está no que ele faz sozinho, mas no que ele contribui para o todo. Isso nos ensina que nenhum dom, nenhum membro pode se arvorar como a última Coca-Cola do deserto. Eu costumo dizer, eu já disse isso várias vezes, que pelo menos nesta igreja não tem ninguém, absolutamente ninguém, que seja mais importante do que o outro. Mas também não tem ninguém, absolutamente ninguém, que seja menos importante do que o outro. Porque estamos todos diante do Senhor Jesus. E somos todos exatamente iguais diante do Senhor Jesus. Então, o que eu costumo dizer? Que quando nós chegamos para adorar, nós deixamos os nossos títulos pendurados num preguinho lá da porta. Então, o nosso delegado, por exemplo, que é chamado lá fora de Doutor Junqueira, aquele é só o Zé. O nosso médico, que é o doutor Luiz Carlos Barufatti, aqui dentro ele é só o Baru. A nossa médica, a psiquiatra, doutora Noemi, aqui ela é só a Noemes. O doutor Luciano Hermenegildo é só o Luciano. Então aqui ninguém é mais, ninguém é menos. E quando termina o ajuntamento, o advogado Mauro é Maurão. Aí sim, quando você sai do santuário, você pega o seu título lá no preguinho e vai executar a sua função lá fora como filho de Deus, como representante de Deus. Aqui nós somos adoradores, todos nivelados exatamente da mesma forma. Paulo explica que ninguém pode se sentir inferior no corpo de Cristo, porque cada membro tem uma função especial e o corpo só funciona bem quando todos estão ativos. Isso deve nos fazer pensar. Se você, de repente, se vê como aquele pedacinho minúsculo de carne que está sendo retirado do corpo, ou que se retira do corpo, se retire, mas com a consciência de que você está fazendo todo o corpo ficar desconfortável. E pasme, tem pessoas infantilizadas espiritualmente que faz isso de propósito. Agora eu vou punir o corpo com o desprazer da minha ausência. Aí se afasta e fica esperando para ver quem que vai ligar primeiro. Para depois falar, o pastor não me ligou, ninguém da igreja veio atrás de mim, ninguém me ama, ninguém me gosta, eu também estou de mal de vocês. Então, quando a gente tem esse comportamento infantilizado, nós precisamos entender que nós somos essa cutículazinha, esse bife do dedo que foi tirado, ou que se excluiu, está fazendo todo o corpo ficar sofrendo com isso. Então, cuidado quando você faz alguma coisa contra o corpo de Cristo, porque você está fazendo o corpo de Cristo sofrer, porque você está colocando o seu interesse, o seu ponto de vista, o seu modo de ver a vida, o seu modo de ver a igreja, acima do interesse do corpo de Cristo. Isso é um pecado grave que deve ser evitado. Então, nunca desvalorize o que você pode oferecer à igreja, nunca. Não existe ministério pequeno, nem ministério dispensável.
Seja um talento público que você tenha, ou seja uma habilidade mais discreta, Deus pode e vai usar a sua vida de maneira poderosa. E por que Deus pode usar a sua vida de maneira poderosa? Porque Deus só sabe fazer coisas poderosas. É por isso que eu fico incomodado quando alguém diz assim: Deus te abençoe poderosamente. Eu digo, mas Deus sabe abençoar de outra forma? Deus só sabe abençoar poderosamente, porque Ele é dono de todo o poder. Tudo que Ele faz é poderoso. Transformar a vida desta tranqueira que vos fala foi um ato poderoso das mãos de Deus. Então, se você acha que você não pode fazer nada, você está certo. Porque sem Jesus você não pode fazer nada. Mas com Jesus você pode todas as coisas. Não é isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não despreze o teu ministério, seja ele público, seja ele discreto, Deus vai te usar. Uma terceira lição é a importância da cooperação e do cuidado. Isso está nos versículos 21 a 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Bonhoeffer disse que a igreja é a igreja somente quando existe para os outros. A igreja é a igreja somente quando existe para os outros. Estou muito feliz de perceber que os irmãos começaram a se despertar para as visitas. Um indo na casa do outro, ajudando o outro, conversando com o outro. É assim que se faz igreja. Quando uma pessoa está sofrendo, nós devemos ficar incomodados. Não importa o tipo de sofrimento. Aquele irmão pecou. Vamos socorrer para que ele não peque novamente. Vamos jogar a água da bacia sem jogar a criança junto. Vamos curar aquele irmão. Vamos curar aquela irmã. Vamos reintegrá-lo. O mundo já tem muitos julgadores. Não precisamos mais de julgadores. Nós precisamos inflacionar esse mundo de perdoadores. De gente, de pessoas que estejam impregnadas do amor de Cristo, não das acusações satânicas. É disso que nós precisamos, do amor de Jesus. E a igreja não tem função, absolutamente nenhuma função espiritual, se ela não existir para o bem das pessoas. Cada membro, então, nesse sentido, tem uma função toda especial e nós precisamos nos lembrar disso. Cultive a empatia, cultive a cooperação na igreja, sofra com o sofrimento do teu irmão, se alegre com a alegria do teu irmão. Se teu irmão confia em você para dizer que ele obteve sucesso em alguma coisa, na hora, convide esse irmão, essa irmã para celebrar. Olha, nós temos que tomar um café por conta disso. Olha que bênção, vou passar agora aí na sua casa, vou te dar um abraço. Que bênção que você conseguiu. Porque a inveja não é de Deus. Se uma pessoa foi abençoada, você não precisa ir brigar com Deus. Por que ele não eu? Isso é infantilidade espiritual. A tua bênção vai chegar. E você já teve bênçãos também na sua vida. Então celebre a bênção do irmão. Um corpo saudável só é saudável quando há suporte mútuo e onde todos crescem juntos. Ninguém é deixado na infantilidade espiritual. Nós nos apoiamos para que todos possamos amadurecer. O último ponto. Deus distribuiu os dons com um propósito. Com um propósito. Coríntios 12, 27 a 31. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Então, não se sinta desgarrado. Quem gosta de lidar com gado aí, não se sinta alongado. Sabe o que é uma res alongada? É aquele boi, aquela vaquinha que se afasta da manada, do grupo, e vai pastar para mais longe. Eu não sei porque que ela foi para mais longe, se estão pastando aqui, porque tem comida aqui, né? Mas ele achou que vai ter comida mais para longe, acaba sendo picado por uma cobra, o ladrão rouba, porque estava fora, longe, distante do grupo.
O Rick Warren, que é autor daquele livro maravilhoso, Uma Igreja com Propósitos, ele escreveu: você foi moldado para servir a Deus. Olha que coisa linda. Você foi moldada para servir a Deus. Foi para isso que Deus fez você. Ah, pastor, mas eu não gosto do jeito que Deus me fez, não. Bobagem. Todos nós somos bonitinhos de Jesus. Deus fez você de forma perfeita. Você é uma pessoa de valor para Deus. Mas Deus fez você com um propósito. E o propósito para o qual Deus te criou é para que você tenha prazer nele, que você se deleite com a direção dele, que você confie nele os teus passos, que você acredite que as orientações dele para a tua vida vão dar certo. E essa missão que nós temos são resumidas em duas: glorificar a Cristo e servir as pessoas que estão perto da gente. O que diz lá o mandamento? Ame Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quem é o nosso próximo? Perguntaria alguém para Jesus. Quem é o nosso próximo? Quem que é o próximo da Rosinha Dendaski? O próximo da Rosinha Dendaski, eu posso dizer aqui que é a Ana Raquel e que é o Mateus. É quem está próximo dela. Quem é o teu próximo que Jesus manda você amar? É quem estiver perto de você, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia. Ame o teu próximo, ame a pessoa que está perto de você, seja conhecido, seja um estranho. Você é Jesus para aquela pessoa. Você é as pernas, as mãos, os lábios, a voz de Jesus para aquelas pessoas. Então, descubra os seus dons e como você pode contribuir no reino de Deus. E se você não entendeu ainda, faça uma oração. Senhor, como posso ser útil para edificar o corpo de Cristo, a igreja? Assim, meus amados, eu concluo dizendo que um corpo unido serve para glorificar a Deus. Assim como no corpo todos os membros são interdependentes para funcionar, a igreja precisa de cada um de nós. Vocês viram quantas coisas interessantes estão acontecendo agora, no começo desse ano? Estamos fazendo a reforma para o laudo do AVCB. Colocamos esse trem aqui, ó, esse painel bonito. Já já a gente se acostuma com ele, viu? A gente queria colocar aquele com resolução de celular, né? Aquelas placas lisas. Mas o dinheirinho ainda não deu. Mas isso aqui já é uma grande aquisição cara, já está aqui. Depois vocês olhem o salão social, já está pronto também, muito bonito, preparado para que nós tenhamos mais recursos. E tantas outras coisas que estão acontecendo e vão acontecer. Já vamos colocar ar-condicionado nos 2 dormitórios da chácara. Os aparelhos já estão comprados, já estão aqui. Então, quando você for fazer uma atividade na chácara e precisar acampar lá, nós teremos 2 dormitórios, pensando que um vai ser usado para masculino e outros femininos. Então, quando forem fazer acampamento na chácara, nunca esqueçam disso. Se forem 20 pessoas, tem que voltar 20 pessoas, né? E vai ter ar-condicionado, olha que delícia. Você vai poder passar a noite lá com conforto. E tudo isso por quê? Porque todas as pessoas estão contribuindo. Todas as pessoas estão ajudando. E aquele que não contribui e não ajuda também não atrapalha. Porque na minha vida pastoral, eu sempre percebi o seguinte: aquele mais ranheta, que mais critica, é o que menos colabora. Porque quem critica, quem participa, não tem tempo para reclamar. Quem participa, quem ajuda, não tem tempo para reclamar. Então, nós temos que cooperar e entender com alegria que nós podemos usar os nossos dons para glorificar a Deus e abençoarmos as outras pessoas. Nós somos importantes, não se exclua, não se exclua. Quando você tenta e quando de fato você se exclui, você emprestou sua mente para o diabo. Hoje, eu acho que foi hoje que o Mauro citou um exemplo, conversando, que isso acontece muito com casais. Casal briga,
Sabe aquelas brigas assim, discussãozinha simples, que um quer jogar a panela em cima do outro, né? Aquelas divergências pequenininhas, onde um quer servir cafezinho com veneno para o outro, né? Quando essas pequenas discussões acontecem com casais da igreja, porque isso acontece com casais da igreja. Crente é ser humano. Crente não é um ETzinho. Crente é ser humano, então isso acontece, claro. Mas o diabo é tão astuto que ele faz o seguinte: quando o casal briga, qual a primeira decisão? E percebam que as brigas é sempre mais para perto do fim de semana. Aí o casal diz assim: não estou com cabeça para ir para a igreja. Mas o que a igreja tem a ver com a briga das duas bencinhas? A pessoa não vai. Estou muito nervoso, estou muito nervosa, não estou com cabeça para ir para a igreja. Mas é justamente nesse momento que tem que ir. Porque na igreja você vai ouvir uma palavra neutra da parte de Deus, intencional, neutra, mas intencional da parte de Deus, que pode mudar o teu pensamento, que pode mudar o teu conceito e pode restabelecer a paz do teu lar. Mas o que o inimigo quer? Plantar na tua cabeça que você não deve ir para a igreja, você não está com cabeça, você está nervoso. Você vai para a igreja nervoso? Você está com problema, você vai para a igreja com problema? A igreja tem uma função terapêutica. É justamente quando nós temos problemas significativos nas nossas vidas que nós devemos sim procurar a igreja. Porque você pode nem compartilhar com os irmãos o que está acontecendo, mas o Senhor sabe da tua vida e do teu coração. E Ele vai com certeza absoluta falar ao teu coração. Seja através de um cântico, de uma leitura bíblica ou da meditação da palavra, como está falando agora ao teu coração. Então não se exclua disso, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer te convencer que você não é importante, você não faz parte, que você se sinta do lado de fora. Não permita isso, não caia nessa cilada. É uma cilada tão óbvia que eu fico espantado como tem crente que cai que nem pato, que nem pata, numa cilada dessa. É impressionante, não podemos permitir isso. Nós não somos filhos das trevas. Ninguém aqui formou família para perder família para o diabo. Nós somos membros de um corpo. Nós não podemos ser a feridinha no corpo, de jeito nenhum. E se formos, vamos nos corrigir para que deixemos de produzir desconforto ao corpo como um todo. Quando nós reconhecemos essa nossa interdependência, nós cooperamos com alegria. Eu me lembro, quando eu estava chegando na igreja, não faz tanto tempo assim, o pastor contou uma história que já foge na minha memória exatamente como ela é, mas a essência dessa historinha eu me lembro. Conta-se que um rei estava com dificuldade de alimentar algumas pessoas no seu reinado, e ele teve uma ideia: vou colocar um grande tambor à noite na praça central, eu vou pedir para que todos durante a noite vá lá e despeje 1 litro de leite nesse tambor. Na manhã seguinte, eu terei leite suficiente para alimentar as pessoas carentes. E isso ele fez, colocou lá o tambor. Cada pessoa deveria ir lá e colocar 1 litrinho de leite. Mas aí uma pessoa pensou assim: vou sair de casa agora à noite para ir lá colocar 1 litrinho de leite? Só o meu litrinho não vai fazer falta. E não foi. E uma outra casa pensou a mesma coisa: só o meu litrinho de leite não vai fazer falta, eu não vou levar o meu litrinho de leite não. E coincidentemente todas as pessoas pensaram a mesma coisa. E na manhã seguinte o tambor estava vazio e as pessoas continuaram famintas, porque cada pessoa entendeu que a sua participação, por menor que seja, não era tão importante. Tira isso da tua cabeça. A tua participação é importante. Eu não sou líder do Ministério dos Homens, mas você faz parte do grupo de homens. Eu não sou líder do Ministério de Mulheres, mas você é uma mulher, faz parte desse ministério. Eu não sou aluno da escola dominical, mas você faz parte da educação cristã.
Então nós precisamos aprender isso. Quero propor 3 coisinhas para você colocar em prática o que eu preguei aqui. Primeiro, descubra o seu dom. E como que eu faço para descobrir o meu dom? Participe ativamente das atividades da igreja. Se você não é ativo, se você não se envolve, realmente vai ter dificuldade de entender onde você está sendo chamado e onde você pode contribuir. Sirva com amor, mesmo em funções que pareçam simples. Ligar o ar-condicionado é uma função simples? Sim ou não? Sim? Mas e se ninguém tivesse ligado o ar-condicionado? Como que nós estaríamos aqui? Quem trouxe Bíblia ainda tem uma Bíblia para ficar se abanando, né? Quem não trouxe ia ter que pegar o celular e ficar se abanando com o celular. Então veja como não há ministério que não seja importante. Todo é importante no reino de Deus. E valorize os dons dos outros. Uma vez eu estava almoçando com um grupo de amigos e foi servido lá um prato, não lembro lá, um prato diferente de alguma coisa. E uma amiga nossa começou a pegar, se servir daquele prato lá. E o amigo que estava do lado falou para ela assim: ô fulana, você gosta disso aí? Aí ela disse: gosto. Aí ele falou: os outros também, viu? Né? Então valoriza os dons dos outros. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa, está fazendo para você. Quando alguém está cantando aqui o amém no final do culto, embora esteja louvando a Deus, está cantando para você também. Então espere eles terminarem o que eles gastaram um tempão para produzir. O pessoal está cantando o amém aqui, metade da igreja já está lá dentro do carro. Está fazendo para você, valoriza. Se a pessoa falou: olha, eu vou fazer uma visita ali para tal pessoa, e você está sendo chamado, valoriza isso. Ah, eu não tenho tempo, mas vou me esforçar aqui, eu vou junto. Valoriza o dom do outro, porque eu tenho certeza que quando você fizer, você vai querer que os outros participem, não é assim? Você marca um culto lá na Casa da Flores, ou na Fazenda da Flores, sei lá. Depois ela vê onde vai ser o culto, ela resolve com Wagner. Mas ela marcou um culto lá. Aí a gente não vai no culto na Casa da Flores. Depois a gente reclama que ela não veio no nosso. Ah, Flores não veio no culto da minha casa. Mas você foi no culto da Casa da Flores? Né? Não por obrigação, mas por amor. Valoriza a atividade do outro, porque na igreja tudo é feito para você. Mesmo que você não seja membro da igreja. Lembra o que eu falei? O que o Paulo falou? Não é porque você diz que não é pé que você deixa de ser pé. Não é porque você diz que não é membro da igreja que você deixou de ser. Você só não caiu a ficha ainda. Só não entendeu ainda que já passou da hora de fazer sua profissão de fé. Mas você já é tratado como irmão. Você já é tratada como irmã. Você já é respeitado, respeitada como um filho, uma filha de Deus. Então, vamos fazer essas 3 coisinhas? Descubra o seu dom, sirva com alegria e apoie uns aos outros como membros do amor de Cristo, e que tua vida espiritual desta forma seja irritantemente feliz. Que Deus nos abençoe.